Shabbat Shalom, nessa sexta-feira, com a nossa porção semanal, Trumá, que significa doação, presente, e tem muita coisa dessa parte da Torá que eu vou te ensinar a colocar na prática na sua vida. Então, se você gosta de Torá na veia de verdade, aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar, se inscreve no canal e vem comigo para a gente aprender Torá de verdade. Pessoal, Parashá Trumá. O povo de Israel está no deserto, aprendendo a servir a Hashem com os mandamentos. Moshe Rabbeinu vai ensinando tudo que ele escreveu no rolo da Torá, quando ele subiu ao Monte Sinai e desceu 10 mandamentos e tudo mais. E agora Hashem explica para ele sobre o tabernáculo, Mishkan, ou um Beit HaMikdash, que é a casa sagrada, o templo móvel. Basicamente, o tabernáculo, Mishkan em hebraico, é um templo móvel, que era carregado por levitas, filhos de Kehat. E eles pegavam o tabernáculo para levar rumo adiante do deserto. Dentro desse Mishkan existiam salas, pátios, altar de ouro, altar de cobre e muitos artefatos. Dentro dele existia o Kodesh HaKodashim, o Sagrado dos Sagrados, onde existia ali uma caixa de madeira envolvida por ouro. Dentro existiam os 10 mandamentos, a Torá escrita por Moisés, existiam os 10 mandamentos que Deus fez, que Moisés fez, o Man e muitas outras coisas. Mas existia algo muito diferente e estranho. Existiam 2 querubins, 2 anjos, um olhando para a face do outro. E as asas em pés, uma tocava a outra. Quando Hashem estava triste com o povo judeu, esses querubins viravam automaticamente de costas um para o outro. Quando Hashem estava bem com o povo de Israel, que é a maior parte do tempo, os querubins se olhavam. O Rashi, o maior explicador da Torá escrita, explica para a gente que esses querubins tinham traços faciais de um bebê. Isso porque Hashem olha para o povo de Israel como um pai ou uma mãe olha para um bebê, com amor grande e muita piedade. Inclusive, se a gente pegar em Hoshea, Oséias capítulo 11, lá a Torá fala que Hashem ama o povo de Israel, pois ele é apenas um garoto Israel. Então, o povo de Israel, comparado a um jovem, a um garoto, a um carneiro às vezes, algo sublime. É interessante que, por mais que encontramos um querubim, isso não é considerado idolatria? Primeiro, porque Deus mandou. E número 2, porque toda a ideia do que está ali fisicamente é apenas para representar algo espiritual. Nem sequer é para a gente servir um anjo, é apenas para representar que existe também um mundo celestial. Se você pegar a própria palavra Jerusalém, em hebraico, ela está no plural. Sabia disso? Yerushalayim, para dizer que existe a Jerusalém de baixo, mas também a Jerusalém superior. E é exatamente por isso que no Mishkan existe a ligação entre o espírito e a matéria, e entre o espiritual de baixo com o espiritual de cima. Lá também é falado sobre a menorá, o candelabro de 7 braços, que era feito apenas de uma peça de ouro. Betzalel, principalmente, que desenhava os artefatos do templo, tinha que fazer algo perfeito, porque se desse errado, pegue uma nova peça de ouro, ou seja, um pedregulho de muitos quilos de ouro, porque a gente vai começar tudo do zero. Existem algumas discussões entre o Maimônides, entre o Rashi, entre o Narmanides, de como eram os pequenos detalhes da menorá. Basicamente era a mesma menorá, ela tinha que ficar acesa sempre, chamado de Or Tamid, ela sempre tinha que estar acesa, era de azeite puro, trazida da tribo de Asher, e era o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, que o acendia todo dia. Existia também uma mesa chamada Apanim, que em português seriam os pães com as faces, mas onde tinha uma mesa de ouro, onde tinham 12 pães. Cada pão representava uma tribo. E pasme você, o pão era colocado de uma semana e ficava até a outra semana para ser comido no Shabat. Sempre fresquinho, sempre quentinho, perfeito, como se tivesse agora acabado de fazer. A Torá termina a porção semanal falando sobre últimos detalhes de panos e tecidos que eram utilizados para envolver as camadas principais do Mishkan, tabernáculo. E o principal, que não é falado toda hora na porção semanal, é a palavra Trumá, doação, cheio de Davi no Melibó, que a pessoa, de acordo com o que o coração dela quer, ela doava para construir o templo.
E hoje em dia isso é usado para construir sinagogas, hoje em dia isso é usado para construir projetos, organizações, associações de Torá, de mandamentos, de caridade, para que a gente sempre esteja fazendo a vontade de Hashem. A frase mais impactante dessa porção, Asuli Mikdash, Veshachante Betocham. Façam para mim um templo, Hashem fala, e eu vou morar dentro deles, no plural. Você faz para mim um templo, mas eu moro dentro deles. Deles quem? No coração de cada um. Inclusive, essa foi a frase que eu e a minha querida esposa, Rabanito Berta, escolhemos para estar no nosso convite de casamento. Uma frase que representa o todo e, ao mesmo tempo, o singular, o indivíduo, a alma e o coração de cada um que vai servir a Hashem da melhor forma. Cada um de nós que vai servir a Hashem com o máximo do seu coração. Em falar em amor entre Deus, o ser humano e a própria criação, se você quer conhecer um curso de como ter um casamento perfeito e em seguida uma educação incrível para os seus filhos no caminho certo da Torá, você precisa hoje mesmo assinar toracomvocê.org. Lá você assina mensal, tem acesso a mais de 35 cursos de judaísmo, cabalá, hebraico, com apostila, material, o Pergunte Direto ao Rabino, conteúdo exclusivo novo toda semana e curso novo todo mês. É o Torá com você crescendo, estando mais prático e profissional do que nunca. Então vai Torá, Shabbat Shalom e até a próxima.